Fala galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer dois exercícios um pouco mais tranquilos aí pra gente ir aquecendo os motores para os próximos que virão. Então, ó, esse primeiro aqui, ele tem um disco girando com uma velocidade angular constante aqui dada de 40 RPM e o disco tem um raio de 50 centímetros. E aí o exercício me pede para calcular a velocidade linear na borda do disco, assim como a aceleração tangencial e a aceleração radial. Como é que a gente vai fazer para resolver? Primeiro a gente vai passar tudo pro SI, então vamos passar aqui essa velocidade angular de RPM para rad por segundo, radianos por segundo. Vamos passar o raio de centímetros para metros, mas isso aí é bem barbada. Então vamos ver aí, ó, as equações que a gente vai usar para calcular essas coisas aí. Primeiro a gente vai usar que a velocidade é ômega-r, então a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. A aceleração tangencial é a alfa vezes r. Quem que é esse alfa? Esse alfa aqui é a aceleração angular. E a aceleração radial, v quadrado sobre r, ou ômega quadrado vezes o r, né? Então tá, vamos primeiro pegar o nosso ômega e passar ele de RPM para rad por segundo, né? Então a gente tem que o ômega, ele é igual a 40 RPM. O que significa um RPM? Rotações por minuto. O que é uma rotação? É uma volta de 2π rad, né? Quando eu faço uma rotação inteira, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando, estou girando 2π radianos. Então aqui, ó, em vez de usar rotação, eu vou usar 2π rad. E daí eu divido por quanto, ó? É por minuto. Eu quero passar para rad por segundo. Então, 1 minuto são 60 segundos. Então aqui eu divido por 60, fica rad por segundo, né? E aí, beleza. Isso aqui vai dar 4/3 vezes π rad por segundo. Essa aqui, então, minha velocidade angular em radianos por segundo. Agora, vamos calcular, então, aí a velocidade linear. O que ela vai ser? Vai ser a velocidade angular, que a gente acabou de calcular, então 4/3 de π rad por segundo vezes o r, né? Quem que é meu raio era 50 centímetros, então 0,5 metros. E aí vou ficar que essa velocidade vai dar 2π sobre 3 metros por segundo. Então aqui é a minha velocidade linear na borda do disco. Agora, a aceleração tangencial, ela vai ser zero. Por quê? Porque eu não tenho aceleração angular. Esse ômega aqui, ele é constante. Então, quando eu não vario a minha velocidade angular, eu não tenho aceleração angular. Então, aqui vai dar zero. Muito bem. E aí, por último, ó, a aceleração radial. A gente pode usar tanto essa primeira fórmula quanto a segunda. Vamos usar aqui a segunda, né? Então, a gente tem o ômega, que é 4/3 vezes π. Então, 4 sobre 3 vezes π elevado ao quadrado, vezes o raio, que é 0,5. E aí a gente vai ficar com 8/9 vezes π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa aceleração radial. Beleza, vamos então ver o nosso outro exercício aí. Agora esse aqui, ó, a gente vai estar lidando com uma aceleração, tá? Então, vamos ver o que ele nos dá e o que ele nos pede. Olha só, a gente tem um disco aqui girando, tá? Pode pensar num toca-discos, por exemplo. E aí ele tem uma velocidade aqui angular ômega-0 de 40 RPM. O que acontece? Uma hora esse disco começa a desacelerar. E aí, num intervalo de tempo de 2 minutos, ele chega a uma velocidade angular igual a zero. Então, ele demora 2 minutos para ir de 40 RPM para zero. Para 0 RPM, zero, né? Então, muito bem, o que ele nos pede? A velocidade média nesses 2 minutos, a aceleração angular, o alfa, e o θ que ele variou, então, ou seja, quantas voltas que ele conseguiu dar antes de parar totalmente. E aí a gente vai partir, ó, dessas equações aí para calcular essas coisas que me pede. A gente tem, então, que a velocidade média é aqui o ômega final mais o ômega inicial sobre 2. A gente pode usar essa fórmula porque o alfa é constante. Isso é um dado do exercício. Ele diz que o alfa é constante. Então, a gente pode usar essa fórmula aí, ó. O ômega final, quem que ele é? Ele é zero. Então, no final, a gente não tem mais velocidade. O ômega inicial eram 40 RPM. O 40 RPM, a gente calculou ali no exercício anterior, eram 4π sobre 3 rad por segundo. Aqui também eu vou fazer em rad por segundo. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, a minha velocidade média deu 2/3 de π rad por segundo. Beleza, essa aqui então é minha velocidade média.
Agora vamos usar essa segunda fórmula aqui, ó, para calcular o alfa, porque a gente conhece o intervalo de tempo que demorou para parar, a gente conhece o ômega final aqui, ó, tô usando notações diferentes, né, para te mostrar que cada um pode usar uma notação diferente, e tem várias aqui, então esse ômega só sem subíndice é o ômega final, o ômega zero é o ômega inicial, tá? Aqui eu botei um ômega F e um ômega I pra gente também saber que é ômega final e inicial. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó, ômega final eu conheço, né, ômega final é zero, menos o ômega inicial, quem quer o ômega inicial? 40 RPM, então 4π sobre 3. Isso aí é igual ao alfa, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo. O tempo eram 2 minutos, ou seja, 120 segundos, tá? Então aqui estou usando segundos e não minutos. E aí consigo descobrir o meu alfa. Eu sei que o alfa, então, ele vai ser, olha só, ele vai ser menos π sobre 90 radianos por segundo ao quadrado. Então essa aqui vai ser a minha aceleração angular, ó. Sinal negativo, qual é o sentido desse sinal negativo? Quer dizer que esse alfa está parando, ou seja, ele estava com uma velocidade e o alfa está fazendo que essa velocidade vá para zero e depois, consequentemente, se a gente seguir com esse mesmo alfa, vá para o negativo, ou seja, inverta o sentido da rotação. E agora a gente quer saber quantas voltas ele deu antes de parar. Então a gente tem que descobrir qual é o delta θ, quanto o θ variou. Então a gente pode dizer que o θ inicial era zero. Então aqui o θ zero vai ser zero. E o θ final é o que eu quero descobrir. Se eu descobrir o θ final, eu descubro quantas voltas ele deu. E a gente pode usar essas duas fórmulas aqui para descobrir esse θ. Eu vou usar aqui a primeira porque ela é mais fácil do que a segunda. Eu achei menos complicado de a gente usar. Então aí, ó, na primeira, a gente tem que o ômega final aqui, que não tem subíndice, vai ser zero. O ômega inicial, a gente sabe, né? 4/3 vezes π. Isso aí dividido por 2, vezes o intervalo de tempo que demorou para parar. O intervalo de tempo são 120 segundos. Então isso aqui vão dar 80π. E aí 80π radianos, quantas voltas são? Olha só, se a gente tem que 2π é uma volta, a gente vai ter que 80π vão ser x voltas. E aí, fazendo essa regra de 3, a gente vai chegar que x é igual a 40 voltas. Então ele deu 40 voltas ainda antes de parar, porque ele estava com uma velocidade angular bastante elevada aí, então. Então, nessa aula a gente viu dois exercícios bem básicos para a gente ir treinando, vimos aí as equações que a gente usou em cada exercício e depois só substituímos os valores que a gente conhecia, né? Então aqui o segundo exercício, onde o disco parava, tinha uma aceleração angular, e aqui o primeiro exercício, onde não tinha nenhuma aceleração angular. Então a gente só calculou a aceleração radial, a aceleração tangencial deu zero, e calculamos a velocidade linear na borda, né? Muito importante aqui, a velocidade linear foi calculada na borda. Então, foi isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço!